Respondeu-lhes José: Não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que conserve muita gente em vida. Gênesis capítulo 50, versículos 19 e 20. O tema da mensagem de hoje é a difícil decisão de perdoar. Nós conhecemos muitas pessoas que já confessaram que perdoar é algo muito difícil. Há até mesmo pessoas que em algum momento também já disseram que perdoar é um ato impossível. Ainda mais quando essa frustração ou os desentendimentos acontecem no ambiente familiar. E por essa razão, eu quero trazer a história desse personagem bíblico e nós vamos entender, através da história dele, que tinha todas as razões para ser uma pessoa amarga, uma pessoa azeda, até mesmo para se vingar de todos aqueles que em algum momento intentaram contra a sua própria vida. Nós estamos falando de José do Egito. Gênesis 37, onde começa a falar desse personagem, diz que aos 17 anos José teve sonhos. E nesses sonhos ele teve ali a revelação de que ele seria tão bem sucedido que os próprios pais e os seus irmãos se encurvariam diante dele. E obviamente, por ser jovem e imaturo, ele relata esses sonhos aos seus pais e aos seus irmãos. Porém, o texto vai dizer, uma hora por ciúmes e outrora pelo ódio, que os seus irmãos o venderam como escravo aos ismaelitas. Ele vai parar na casa de Potifar e ali Deus o prospera, como o texto diz. Porém, José era um jovem de boa aparência e isso chamou a atenção da esposa de Potifar, que por diversas vezes tentou seduzi-lo. Porém, José era fiel ao seu Senhor e ele era fiel a Deus. E numa dessas que ele foge da presença ali da esposa de Potifar, ele é acusado por ela, ao contrário do que aconteceu, dele tentar agarrá-la. José vai parar na prisão. E ali na prisão ele conhece dois oficiais trabalhadores do palácio de Faraó, o padeiro e o copeiro-chefe. E eles tiveram sonhos. E José, brilhantemente iluminado e inspirado por Deus, ele então traduz qual é a interpretação desses sonhos. Porém, quando ali o copeiro-chefe volta a trabalhar no palácio, ele se esquece ali de José na prisão. Mais um momento, mais uma vez José, ele ali é injustiçado. Porém, o texto vai continuar falando sobre as experiências de José, até que o próprio Faraó, ele teve sonhos e sonhos que nem mesmo os seus magos conseguiam decifrar ou conseguiam traduzir. E ali, aquele copeiro que por um momento havia esquecido de José, lembra dele e fala dele para Faraó. E José então, agora na presença de Faraó, mais uma vez iluminado e inspirado por Deus, ele traduz ali qual é o sonho. E todos nós conhecemos a história. José, aquele escravo, agora se torna o governador do Egito. E o que nós acabamos de ler, esse relato, quando José, ele ali confessa para os seus irmãos, que embora ele reconhece que os próprios irmãos fizeram mal contra ele, porém José, ao invés de focar nas maldades dos irmãos, ele foca na bondade de Deus. Eu sei que para muitas pessoas falar sobre perdão é um assunto delicado e muitas nem sequer querem tocar nesse assunto. Mas o que Deus colocou no nosso coração é justamente para trazer essa história e mostrar para você que algumas razões levaram José a ser um homem bondoso, mesmo tendo motivos e razões, como eu falei inicialmente, para se tornar ou para ser uma pessoa amarga e vingativa. Primeiro, José, ele confiava nas promessas de Deus. Veja que inicialmente, quando nós começamos a falar sobre a história de José, o texto vai falar desse jovem que teve sonhos. E nós sabemos que uma das formas de Deus falar no Antigo Testamento
era justamente através dos sonhos. E por isso, e por essa razão, José, ele passou por tantas coisas ruins na sua vida, e nem por isso você vai ver em qualquer momento que ele pensou em se vingar ou que ele ficou colocando como objetivo da sua vida, como um outro diz, eu ainda vou pagar o preço com a mesma moeda. Pelo contrário, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus sempre mostrou que ele estava na vida de José, que ele tinha o controle sobre a vida de José. Interessante como nós acabamos de ler aqui em Gênesis 50, 19 e 20, é que José também agora já é uma pessoa amadurecida e José entende que tudo o que aconteceu na vida dele, em tudo havia o propósito de Deus. E que nem mesmo, repito, as maldades humanas poderiam impedir ali Deus de abençoá-lo. O grande problema, amados, é que quando uma pessoa, talvez pelas suas razões, e aqui nós não estamos dizendo que você talvez não teve motivos de se sentir magoado ou machucada por pessoas que lhe feriram ou pessoas até mesmo que intentaram contra a sua própria vida. O que nós queremos dizer e mostrando aqui através da história resumida de José é que ele só chegou onde chegou porque ele confiou em Deus, porque ele não colocou a mágoa como um foco ou como uma pedra de tropeço na sua vida, pelo contrário. Ele sabia, agora uma vez maduro, que tudo o que aconteceu com ele, Deus estava no controle. E é isso que acontece. Muitas pessoas que vivem em função da mágoa, em outras palavras, elas vivem presas ao seu passado. São pessoas que não conseguem visualizar um futuro, que não têm objetivos de crescer como pessoa, crescer espiritualmente. Ao contrário disso, elas ficam amarradas, elas ficam presas a esse sentimento chamado de mágoa. Nós colocamos o tema de hoje, a difícil decisão de perdoar, é porque, em outras palavras, eu quero dizer que é difícil, mas não é impossível. Se você começar a buscar a Deus, e eu falo isso porque muitas vezes, quando a gente fala de mágoa ou de vingança, talvez possa soar que estamos falando de pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Mas ao contrário disso, existem muitas pessoas que estão dentro da igreja e que retém mágoa. É mágoa do pastor, mágoa da ovelha, mágoa dos irmãos, e por causa desse sentimento que, sem a pessoa perceber, vai destruindo principalmente a sua vida espiritual, é que muitas pessoas pararam no tempo. Então, eu gostaria que você continuasse meditando acerca da história desse personagem e veja se não vale a pena, assim como José, ao invés de perder tempo olhando, analisando, pensando, calculando tudo que fizeram de mal contra você, comece a calcular e pensar em todas as coisas boas que Deus tem feito e que ainda fará na sua vida. Eu espero que Deus, nesses poucos minutos, tenha falado com você. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.